Olá, pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais um momento de reflexão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o significado do fascismo, ok? Na verdade, então, a nossa pergunta estruturante aqui da discussão diz respeito exatamente a isso. O que é o fascismo? Como nós podemos definir o fascismo? E para começo de conversa, eu vou definir o fascismo como uma perspectiva de justificação da cultura, da antropologia, da normatividade, a partir seja da biologia, seja da religião. Então, nesse aspecto, vocês percebem que os regimes fascistas têm uma base biológica e ou religiosa. Um exemplo básico para nós entendermos isso é o fato de que o nazismo alemão e o comunismo russo possuem exatamente essa base biológica em termos de racialidade, em termos de darwinismo, em termos, inclusive, de naturalização das diferenciações sociais. Em contrapartida, se nós nos lembrarmos, por exemplo, do fascismo italiano, do fascismo espanhol, no caso de Francisco Franco, no fascismo português, no caso de Augusto Salazar, ou então nos regimes fascistas próprios às ditaduras militares latino-americanas, e inclusive do regime militar brasileiro enquanto um regime fascista, nós vamos perceber nesse caso exatamente uma base religiosa. De todo modo, vejam mais uma vez que o fascismo tem, repito, essa base biológico-religiosa e, portanto, parte de perspectivas essencialistas e naturalizadas enquanto substrato da cultura, da antropologia, da normatividade. Quando nós pensamos em biologia, nós podemos nos referir, por exemplo, mais uma vez, à questão da raça, à questão da correlação sexo, gênero, sexo no sentido de corpo biológico, aparato reprodutivo, dito masculino ou feminino, e gênero no sentido, então, de autocompreensão simbólica. E, finalmente, ainda no campo da biologia, da justificação biológica, da cultura, da antropologia, da normatividade, inclusive a perspectiva de um etnocentrismo forte. E quando nós falamos em religião, nós falamos numa perspectiva de escatologia religiosa e de teodiceia, digamos, normativa, que acabam subsumindo a condição humana de pluralismo, de diferenciação, em termos de uma comunidade moral homogênea que tem uma origem ahistórica e que tem, finalmente, uma destinação pós-histórica. E, nesse caso, mais uma vez, então, esta perspectiva de uma missionarização, de uma evangelização fortes, que acabam corrompendo, que acabam subsumindo o poder político, as instituições públicas, exatamente a uma ideologia, a uma comunidade moral privada, que, portanto, enquadra a pluralidade a partir de uma perspectiva de simplificação, de um dualismo maniqueísmo religioso-moral, e então destrói mediações estruturantes, destrói a reciprocidade e o reconhecimento em comum. Isso vale, inclusive, para o racismo, para o etnocentrismo, para a correlação sexo-gênero, que, da mesma forma como no caso da religião, acabam tendo como consequência uma constituição, para usarmos um termo do filósofo africano Akile Mbembe, a constituição digamos, de esferas incomunicáveis, de esferas estanques imobilizadas no espaço e no tempo histórico, e, ademais, como eu lhes disse, demarcadas por essa perspectiva de uma guerra de exclusão recíproca. Isso no racismo é muito claro também, e implica em que entre branco e negro, entre branco e indígena, simplesmente não haja, eu não me refiro apenas nem em termos de reconhecimento de reciprocidade, mas simplesmente não haja, inclusive, a possibilidade de equiparação mínima, e, portanto, nesse caso, nós temos não só a ausência de mediações, mas também a imposição de uma violência direta contra o sujeito menorizado, contra o sujeito racializado. Então, tanto a perspectiva biológica quanto a perspectiva religiosa que fundam efetivamente o nazismo partem dessa ideia de que existem minorias político-culturais, existem minoridades político-culturais, seja racializadas, seja, então, subsumidas por essa perspectiva de uma comunidade moral ahistórica, homogênea, que coloca a pluralidade como superficial, como
não fundacional, como não essencial, digamos assim, e nesse caso, tanto a perspectiva biológica quanto a perspectiva religiosa implicam na produção e na reprodução de minorias político-culturais, inclusive com a legitimação de instituições direcionadas a essa produção e a essa reprodução de minorias político-culturais, e, como consequência, levam à efetivação tanto de processos de invisibilização, silenciamento, exclusão destas minorias, quanto, inclusive, quando necessário, a realização do próprio etnocídio e do próprio genocídio práticos. Então, vocês percebem por isso, e, aliás, nesse aspecto eu utilizaria mais uma vez a descolonização africana, o pensamento indígena, como bases referenciais. Vocês percebem que o fascismo não se restringe ao contexto da primeira metade do século XX no horizonte europeu, nesse caso a emergência de regimes de exceção na Alemanha, na Itália, por exemplo, e no caso do Holocausto judaico, senão que tem uma abrangência maior e representa o próprio fenômeno expansivo da modernização ocidental em termos dessa tríade eurocentrismo, colonialismo, racismo, que, para os teóricos da descolonização africana, Frantz Fanon, Albert Memmi, Aimé Césaire, Achille Mbembe, ou então para pensadores indígenas brasileiros como Ailton Krenak, como Cacau Erage Cupé, representam o primeiro fenômeno, a primeira manifestação do fascismo, do totalitarismo propriamente ditos, enquanto expansão da universidade, da modernidade, repito mais uma vez, em termos dessa tríade eurocentrismo, colonialismo, racismo. E nesse caso, como vocês podem perceber, o racismo estrutural, e inclusive no caso da colonização, o próprio fundamentalismo religioso deram a tônica dela e implicaram, seja nessa produção de minorias político-culturais, o negro racializado, o indígena racializado, seja inclusive a sua instrumentalização econômica e, finalmente, quando necessário, e em geral foi necessário, o seu etnocídio e o seu genocídio práticos. Por isso, mais uma vez, então, fascismo, entendamos aqui o fato de que perspectivas biológico-religiosas com caráter pré-político, pré-cultural, ahistórico, pré-social, pré-jurídico, inclusive, fundam, justificam e dinamizam cultura, antropologia, normatividade e, portanto, subsumem o pluralismo e a diversidade humanos com as consequentes perspectivas de diferenciação, heterogeneidade e complexidade sociopolíticas a essa visão dualista maniqueísta de mundo, seja diferenciação racial, seja correlação sexo-gênero, seja, finalmente, a perspectiva de uma comunidade religiosa essencialista e naturalizada que destoa de todas as outras, que se sobrepõe a todas as outras. E, então, no caso do fascismo, ao subsumir a cultura, a antropologia, a normatividade, a perspectivas essencialistas e naturalizadas próprias, a biologia e a religião, fundam, reproduzem minorias político-culturais, reproduzem essa guerra de exclusão recíproca, essa destruição das mediações comuns, do reconhecimento comum, e instauram, então, seja, como eu disse, a invisibilização, o silenciamento e a privatização dessas minorias político-culturais, cujo lugar básico vai ser o armário, o quarto, a cozinha, a senzala, o mato, seja, então, instituem processos de genocídio e etnocídio amplos. Vamos pensar aqui, mais uma vez, nos povos indígenas e nos povos negros, em termos da sua situação de racialização, de escravização e de assassinato puro e simples. Então, vejam que essa definição de que o fascismo tem uma base biológico-religiosa poderia aparentemente parecer contraditória, porque, de fato, nós temos diferentes posições religiosas e morais que, de fato, assumem a primazia da sua comunidade moral pré-política enquanto base de compreensão de si mesmas e, em muitos casos, de compreensão da própria democracia, do próprio Estado democrático de direito. Então, essa afirmação de que o fascismo se constitui a partir da primazia da biologia e da religião em termos de justificação da cultura, da normatividade, da antropologia, poderia parecer genérica ao ponto de que nós acabamos aglutinando nela, inclusive, concepções religiosas, filosóficas, culturais, contemporâneas. Vamos pensar aqui as igrejas neopentecostais, a Igreja Católica, apenas a título de exemplo, mas, de fato, é importante lembrar que não é mero acaso que o fascismo emerge do fundamentalismo religioso, emerge do racismo e do etnocentrismo biológicos. De fato,
comunidades biológico-religiosas, na medida em que subsumem antropologia, na medida em que subsumem cultura, na medida em que subsumem normatividade a estes fundamentos pré-políticos e históricos próprios, mais uma vez a biologia e a religião, acabam tendo um sentido totalizante, uma perspectiva dualista maniqueísta, e então esta despolitização, esta naturalização das diferenças sociais, das desigualdades sociais, dos sujeitos sociopolíticos, das próprias instituições, da própria história em comum, digamos assim. Então, a tendência fascista está, de modo muito arraigado, nestas posições religioso-biológicas que subsumem, repito, a antropologia, a cultura, a normatividade, a biologia, a religião. Então, são potencialmente fascistas, e nós podemos perceber, em primeiro lugar, isso a partir dos exemplos históricos em torno a estas instituições religiosas e estas perspectivas biológicas. Tiveram um cunho profundamente eurocêntrico, profundamente racializado, profundamente dicotômico em termos dualistas maniqueístas, e, por consequência, tiveram uma responsabilidade direta na produção de minorias político-culturais, na reprodução dessas mesmas minorias político-culturais, o negro, o indígena, a mulher, o homossexual, transexual, etc., e tiveram, finalmente, uma responsabilidade direta em termos dos processos de etnocídio e de genocídio antropológicos. Então, por isso, mais uma vez, que essa minha definição de fascismo, obviamente, tenta compreender estes fenômenos histórico-políticos próprios ao colonialismo, ao fascismo europeu, ao totalitarismo comunista, digamos assim, não só ao totalitarismo comunista, mas aos regimes totalitários de exceção de um modo geral, mas também entende que existem muitas posições religiosas, biológicas e filosóficas que, na medida em que subsumem o pluralismo, os direitos humanos e o Estado democrático de direito às suas comunidades morais pré-políticas, com caráter histórico, com caráter pré-jurídico, têm uma forte ênfase e implicam em uma revivescência, em um reforço, inclusive, do fascismo, embora talvez não com aquele tipo de intensidade que nós tenhamos na primeira metade do século XX, mas ainda assim, com certeza, apontando diretamente para consequências fascistas, para uma constituição fascista, primeiro destas comunidades morais, com caráter religioso biológico, e segundo, então, no seu enraizamento público e na sua tentativa de colonização das instituições públicas. O que nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil hoje, com o ideário institucional de Deus, pátria, família, com a perspectiva de crítica de minorias político-culturais, de contraposição a elas, de ênfase na vontade das maiorias, seja lá o que isso signifique propriamente, que nós estamos vendo, inclusive, numa afirmação recente do presidente Jair Messias Bolsonaro, de que antes da Constituição nós temos exatamente a Bíblia, o que é um equívoco numa democracia, e em particular para um gestor público, no caso dele. Então, o que nós estamos vendo com tudo isso é exatamente o crescimento de uma abordagem fascista, de uma abordagem totalitária da democracia de um modo geral, do pluralismo dos direitos humanos, mais uma vez de modo geral, e então de modo particular do Estado democrático de direito e das instituições públicas. E não é mero acaso, mais uma vez, que nós estejamos vendo concomitantemente uma regressão sociocultural muito grande, porque de fato nós estamos passando por um momento político de colonização efetiva das instituições públicas, seja o sistema político, seja o judiciário, em torno a essas perspectivas pré-políticas próprias ao racismo biológico, ou enfim, a base biológica, próprias, no caso, ao fundamentalismo religioso. Então, o fascismo tem esse sentido amplo em termos de justificação biológico-religiosa da cultura, da antropologia, da normatividade, e ele serve, nesse sentido, para nós enquadrarmos esses regimes histórico-políticos de que eu lhes falei, nazismo alemão, comunismo russo, ditaduras militares latino-americanas, ditadura militar brasileira, ditaduras de Francisco Franco e Augusto Salazar, respectivamente na Espanha e em Portugal, e serve também para enquadrarmos perspectivas religioso-biológico-morais contemporâneas que ainda insistem nessa tentativa de colonizar o Estado democrático de direito, de colonizar as instituições públicas a partir de uma base pré-política com caráter essencialista e naturalizado, e nesse sentido reduzindo a universalidade dos direitos humanos e a centralidade do pluralismo, das diferenças, da diversidade a uma mera questão superficial, a um mero acidente,
que sempre estão subsumidos, então, por essa comunidade moral homogênea, essencialista e naturalizada, seja com caráter biológico, seja, então, em termos, inclusive, de destinação religiosa. Por isso é importante que nós consigamos insistir, em termos da nossa produção acadêmica, dos nossos processos formativos, e inclusive no âmbito da militância social, em torno ao fato de que a democracia é direito, em primeiro lugar direito, Estado democrático de direito, e só depois, então, política e moral. Aliás, a democracia é, em primeiro lugar, e como condição para tudo mais, direito, Estado democrático de direito, e então, só depois, política e moral. E isso significa que, para começo de conversa, há uma correlação originária, uma emergência concomitante entre direitos humanos e direito, entre pluralismo, diferenças e direito. E isso é importante para nós entendermos esse conceito de democracia como direito, pelo direito, no direito, a partir do direito. E, mais uma vez, porque, de fato, o direito é a materialização dos direitos humanos e os direitos humanos representam o fundamento normativo desse mesmo direito, desse mesmo Estado democrático de direito. Portanto, fascismo, em síntese disso que eu falava para vocês, significa a justificação biológica e religiosa da cultura, da normatividade, da antropologia. E, nesse sentido, nos regimes fascistas, as diferenças e os direitos humanos são colocados como subsidiários dessas perspectivas essencialistas e naturalizadas, com caráter pré-histórico, pré-político, pré-jurídico, com caráter pré-cultural, representadas por uma certa concepção biológica de mundo, por uma certa concepção religiosa de mundo. E na medida em que esta concepção biológico-religiosa de mundo se torna hegemônica, nós temos a subsunção, então, das diferenças dos direitos humanos, do direito, do Estado democrático de direito, a esta ordem pré-política naturalizada e, portanto, inclusive despolitizada, e nós temos, finalmente, a institucionalização, seja da invisibilização, do silenciamento, da menorização de grupos considerados anormais, antinaturais, seja, finalmente, então, o solapamento, a fragilização e até a destruição das mediações jurídico-institucionais que permitem a moderação, o caráter indireto, mediado, do poder público. E, nesse caso, o poder público passa a ser colocado, tanto em termos de sistema jurídico quanto em termos de sistema político, enquanto base desse processo de missionarização, de evangelização e, ao fim e ao cabo, de uma guerra de exclusão recíproca entre esse modelo hegemônico, essencialista naturalizado próprio ao fascismo, e todos os grupos sociopolíticos que efetivamente destoam dele. Okay? Então, por isso é muito importante nós termos consciência de que o fascismo se mantém vigente nas nossas sociedades e em diferentes posições biológicas, religiosas e morais, na medida em que toda posição biológica, religiosa e moral que se coloca como anterior ao próprio direito, ao próprio Estado democrático de direito, que se coloca finalmente como anterior às diferenças, ao pluralismo e aos direitos humanos, todas essas posições que fazem isso acabam tendo um potencial disruptivo muito grande e, efetivamente, reassumem pressupostos básicos do fascismo, tornando-se, por conseguinte, também elas fascistas, ok? Grande abraço, até a próxima.